Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderlan de Castro. Sim, para quem achava que Bolsonaro ia se conformar com a decisão do STF e os conselhos do advogado da AGU que não recorresse à nomeação de Alexandre Ramagem, na verdade se enganaram, porque na verdade, conhecendo Bolsonaro, ele ia aprontar mesmo. Ele não só se inconformou com a situação, como também vai recorrer, isso contrariando tudo aquilo que o advogado da AGU falou que não fizesse. Mas sabemos muito bem o porquê do desespero de Bolsonaro querer colocar Alexandre Ramagem na diretoria da Polícia Federal. Simplesmente é para poder socorrer e evitar que seu filho, Carlos Bolsonaro, e consequentemente Flávio Bolsonaro, vinha a ser investigado cada vez mais, levando à prisão dos dois. O Brasil está numa situação sem governo. Nós temos aí um presidente que ele se apequena em relação nos afazeres de um presidente, não tendo mais a certa confiança por boa parte da sociedade. Existe aqueles que ainda seguem, que apoiam, mas está uma situação cada vez mais constrangedora para o Bolsonaro no Congresso, né? Não só no Congresso, como na sociedade, no judiciário. E isso faz com que a gente note realmente essa vontade feroz de Bolsonaro colocar a Ramagem na diretoria, simplesmente porque ele, primeiro, se acha autoritário o suficiente para dizer que ele é que manda, ele que tem as ações dentro do governo dele, ele precisa mostrar que tem esse poder, e segundo, realmente ter o controle da Polícia Federal. Ele diz numa fala dele que a Polícia Federal não persegue ninguém, só atrás de bandido. Exatamente. Mas o que dizer quando a Polícia Federal, né, que é subordinada a poderes maiores, né, principalmente o presidente, começa a ser ditado tudo aquilo que eles devem fazer e investigar. Perde autonomia. E isso é um perigo, porque a Polícia Federal sem autonomia se complica cada vez mais a situação de um combate real sobre a criminalidade e a corrupção nesse país. A Polícia Federal não é uma polícia de bairro, é uma polícia de inteligência, de investigação para crimes realmente que lesa a pátria. E o Bolsonaro, ele quer ter a Polícia Federal como polícia particular para a sua própria defesa. Não se engane mesmo. Bolsonaro e filhos querem a Polícia Federal para poder se blindar e proteger para possíveis investigações e até utilizando para coagir opositores, principalmente aqueles que almejam uma disputa de 2022. E dentro, na situação de constrangimento, a Regina Duarte, ela já deu sinais, e também Bolsonaro já deu sinal que ela vai ser demitida. Exatamente, ela será demitida. É uma pessoa que eu acho que ela se queimou e também se decepcionou em relação ao que ela pensava de Bolsonaro. Pessoal, tem uma turma ainda de deputados que eles insistem em defender Bolsonaro. Claro, Bolsonaro não tem uma base que o segue realmente. Tem o Centrão que está querendo ter interesse político em cima dele. E esse interesse político do Centrão é dinheiro, cargos, verbas. E isso, né, a gente nota quem são realmente essas pessoas lúcidas na política e as pessoas gado, né, dos deputados que correram atrás de oportunidade na própria política, até de enriquecimento mesmo. Então, essa turma diz que vai combater de frente o Sérgio Moro. Então, nós já temos aí a divisão exata do bolsonarismo e do lavajatismo. Duas vertentes que já andaram de mãos juntas e agora estão declaradamente inimigas, né? E isso a gente precisa ver até onde vai o estrago desses dois polos dentro da própria direita, o bolsonarismo e o lavajatismo. O que se espera em relação a tudo isso que está acontecendo? Ingovernabilidade. O Brasil passa por situações cada vez mais complicadas em questões de saúde, em questão de segurança, em questão de educação, em questão de emprego e em questão de crescimento. E esses problemas já eram bem agravados lá atrás e com o Bolsonaro se agravaram profundamente. E após a passagem da pandemia, que Deus quiser ela vai passar, e a gente vai ver um presidente inepto no cargo
com ministros incompetentes e não técnicos, tentando tocar um país de forma que ele sabe que ele não consegue. E aí a gente vai se deparar numa depressão econômica e ele acusando, porque ele só sabe acusar, ele não é uma pessoa de agir, ele não tem planos. Fica complicado. Fica totalmente perdido naquilo que ele realmente pensa em fazer. É um risco agora, mas temos que passar por isso para aprendermos realmente a saber votar e escolher. E pelo menos analisar. A população brasileira realmente é muito carente de informação. Tem uma boa parte que não teve acesso às universidades, a estudos, pessoas só simplesmente com ensinos médios, fundamentais, e uma parcela que não tem. Muito fácil para ser manipulado por pessoas que têm esse poder, né, de argumentar, principalmente as ferramentas de redes sociais que caíram na mão de pessoas erradas, e as pessoas que, de uma certa forma, com muito estudo ou não, ficaram seguindo as redes sociais, acabaram sendo pegos por essa pequena parcela e foram manipulados em favor de uma extrema-direita que escolheu Bolsonaro como seu representante. É inaceitável que isso tenha chegado a tamanha quantidade, né, de pessoas a aderir a uma ideia que não ia levar o Brasil a lugar nenhum. Nós estamos em um ano e meio de governo, o 2020 perdido, porque com ou sem pandemia haverá eleições municipais. E com certeza quem apoia Bolsonaro não vai ter carisma, apoio, atenção da sociedade, principalmente em municípios mais carentes, nas regiões aonde o Bolsonaro nem teve força de voto. E aí a gente vê um presidente tentando manipular uma das instituições, né, o órgão da Polícia Federal, tão respeitado, querendo manipular a seu favor. E aí você vê o oportunismo da galera do Bolsonaro atacando governadores que estão fazendo trabalho de combate à Covid-19, aonde o próprio presidente não faz. E ainda vem rede nacional e fala, e daí? Pegou mal. Não há justificativa para isso. Mas ele quer insistir com Alexandre Ramagem na diretoria da PF. E a gente viu que Dilma tentou colocar Lula na Casa Civil e não deu certo. Alexandre Ramagem não dará também. Porque as leis desse país ainda funcionam, as instituições são fortes e evitará que o Bolsonaro possa manipular a Polícia Federal ao seu favor, querendo proteger filhos criminosos e até a si mesmo, porque também Bolsonaro não é esse santo todo. Pode ter Messias no nome, mas o anticristo também se denominava Messias. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Valeu, abraço, até a próxima.